Olá pessoal, mais um vídeo para vocês. Nessa Semana Santa eu não estou mostrando minhas coleções assim como eu fazia antes, mas eu estou fazendo um vídeo e estou mostrando a vocês umas histórias. As histórias de vida, umas histórias que você pode tomar essas histórias como um conselho, como um exemplo, né? Hoje eu vou contar a história de uma senhora que ela tinha dois filhos, né? Um rapaz e uma moça. Aí o que acontece é que ela foi para o supermercado com o carro dela, pediu para o filho dirigir o carro até lá. Aí ele levou o carro até o supermercado. Lá eles fizeram compras normal, como um dia comum, como qualquer outro dia, né? Eles fizeram compra normal e trouxeram as compras. E aí, o rapaz trouxe as compras para a mãe, né, dirigindo o carro, tudo. E chegou em casa, eles botaram as compras para dentro, tudo. E o rapaz, a mãe, eles esqueceram uma caçamba de ovo na porta-mala do carro, né? Porta-mala traseiro do carro. Mas de repente chegou uns amigos da filha dela, dessa senhora, uns amigos e umas amigas, né? Ao todo umas 8 pessoas, e pediram para o carro, né, para levar para uma festa, né? Para uma festa. Ela emprestou o carro e o filho foi dirigindo o carro e a filha foi ao lado também do carro, né? E os outros amigos dela dentro do carro. E a mãe dela preocupada disse: minha filha, tenha muito cuidado com as coisas. Aqui, meu filho, dirija direito aí. E vá com Deus, né? Falou. Então a filha, na brincadeira, que com as coisas de Deus ninguém pode brincar, né? Com as coisas de Deus, aí ela falou assim, vá com Deus, minha filha, vá com Jesus, Jesus que lhe acompanhe. Aí ela falou assim: mãe, só se for no porta-mala, porque aqui dentro tá muito cheio, não dá mais para caber ninguém não. Aí ela disse: minha filha, diga isso não. Aí foi embora. Aí quando um tempo depois, ela recebeu um telefonema dizendo que tinha acontecido um acidente com o pessoal, né? Com o pessoal, o filho e a filha dela e os amigos, o carro, né? Com o carro. Aí aconteceu um acidente e nenhum dos ocupantes, a filha, nem o filho e nem os amigos sobreviveram. É uma história um pouco triste, mas no final você vai entender por que essa história, né? Por que eu estou contando essa história. Então, a polícia foi lá, tudo direitinho lá, e o que aconteceu foi que quando eles abriram o porta-mala do carro, o porta-mala traseiro, né? O carro estava todo destruído, perca total. Não tem uma parte no carro que esteja inteira, apenas o porta-mala, aonde estava uma caixa de ovos, né? A caixa de ovos estava lá e a caixa de ovos estava intacta. Não tinha nem um ovo quebrado, não estava, estava lá direitinho lá, não tinha nada quebrado. E tudo que as coisas que tinham dentro do porta-mala estavam tudo quietinho lá, chave, essas coisas, mala de ferramenta, estava tudo quietinho lá, estava tudo quietinho lá. O carro todo destruído, todos os ocupantes morreram, e o carro estava intacto, os ovos, a caixa de ovos estava intacta, tudo estava dentro do porta-mala, estava intacto. Então isso quer dizer o quê? Não foi lá no porta-mala que a filha falou que
que se Jesus fosse com elas, tinha que ser no porta-mala, que outro local ele não tinha não tinha local para ir, certo? Moral da história é esse. Então, com Jesus não se deve dizer brincadeira, e principalmente nessa época agora de Semana Santa e na Quaresma e na Semana Santa, né? Porque na Quaresma todos os seres sobrenaturais, todas as energias sobrenaturais, ela se potencializa, ela fica maior, entendeu? Ela fica muito mais forte, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com falar as coisas nessa época, com as pessoas, com as pessoas e com os santos, mesmo com os orixás, os vultos, com todo tipo de religião ou coisa. A gente não deve brincar nessa época, e nem época nenhuma, né? Principalmente nessa época, porque fica potencializado as coisas. O mundo sobrenatural fica muito mais forte nessa época de Quaresma, nessa época de Semana Santa, do que em outras épocas, né? A gente tem que ter muito cuidado. Então, gente, mais uma história que eu trouxe para vocês. Vocês reflitam na Semana Santa, vocês ajudem as pessoas, vocês sejam mais passivos, mais pacientes em todo local, principalmente em casa, no trânsito. E proteja. Você é um membro da família, você é para proteger a família, não para desproteger, não para trazer violência para dentro de casa. Então, essa época é a época de você mostrar amor, essa época de você mostrar gratidão às pessoas, amizade, entendeu? Porque a paixão de Cristo, né? O que Cristo sofreu. Porque ele sofreu tudo que ele sofreu e até morreu na cruz. Não foi pelo pai dele, não foi por nós, foi por ele, não, foi por nós, entendeu? Foi por nós que ele queria, o objetivo dele era tirar o pecado do mundo. Então tudo já está consumido, tudo já está pronto. É só a pessoa aceitar, é só a pessoa dizer sim e seguir o cristianismo, né? O cristianismo, entendeu? Você escolher uma religião que mais se adapta a você, a seu pensamento, as suas coisas. Então eu escolhi ser católico, apostólico romano, porque na minha concepção, no meu pensamento, é a única religião criada por Cristo, né? Algumas religiões dizem que Cristo não criou religião, mas como é que eles vão saber que pouco essas religiões prestam atenção ao Evangelho, né? Então, tá tudo aí no Evangelho, né? Então, gente, uma boa noite para vocês, uma boa Semana Santa, Semana Santa, com seus familiares, se junte, brinque, coma muito peixe, curta, compartilhe, dê o like e se inscreva no canal, né? Se inscreva no canal, tem muita gente assistindo, mas não está se inscrevendo. Se inscreva no canal e fique com Deus e uma boa Semana Santa.